Quando a terra começou a se encher de gente, tudo parecia caminhar para um futuro promissor. Famílias cresciam, cidades nasciam, e a Life se espalhava como um grande tapete vivo sobre o mundo. As filhas dos homens, jovens e belas, surgiam em cada geração, trazendo consigo novas esperanças, novos começos, novos sonhos. Mas, junto com esse crescimento, algo misterioso aconteceu. Seres chamados de Filhos de Deus, figuras poderosas, enigmáticas, quase lendárias, começaram a se encantar pela beleza dessas mulheres humanas. Eles as escolheram sem restrições e se uniram a elas. Dessa união nasceram gigantes, homens extraordinários, fortes e renomados, que se tornaram os grandes heróis das histórias antigas. A humanidade olhava para eles com admiração, mas por trás desse brilho, algo muito mais sombrio estava crescendo. Porque ao mesmo tempo em que a vida florescia, a maldade também florescia. Não era apenas um desvio ou um erro ocasional. Se o coração humano amanhecesse cada dia mais inclinado para o que era injusto, cruel, distorcido, a violência se espalhava como uma praga, alcançando cada canto da terra. E Deus via tudo isso. Imagine o Criador observando a obra de suas próprias mãos se perder dessa forma. Tristeza tão pesada, tão sincera, que as Escrituras dizem que seu coração se entristeceu profundamente. Ele havia dado vida ao ser humano, havia colocado nele algo do seu próprio sopro, e agora via esse presente ser usado para destruir em vez de construir, ferir em vez de curar. Foi nesse cenário escuro, onde quase nada de bom restava, que Deus tomou uma decisão dolorosa. Por fim, a humanidade corrompida, para impedir que Mas em meio ao caos, uma única luz ainda brilhava. Noé. Um homem simples, mas justo. Alguém que não se deixou levar pela onda de maldade que dominava o mundo. Enquanto todos seguiam seus próprios caminhos, Noé escolhia caminhar ao lado de Deus. Ele era aquela exceção que mostra que ainda existe esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E foi por causa dessa integridade, dessa comunhão sincera, que Deus decidiu poupá-lo, e com ele, plantar a possibilidade de um novo começo. Imagine Noé em um fim de tarde comum. O céu avermelhado, o ar pesado depois de mais um dia vendo a violência e a injustiça se espalharem pela terra. Ele respira fundo, talvez cansado, talvez entristecido com tudo o que presencia ao seu redor. E é nesse instante que algo muda. A atmosfera parece ficar mais densa, como se o próprio ar reconhecesse a presença de alguém maior. Uma calma poderosa, uma autoridade suave. E então a voz de Deus rompe o silêncio. Mas aquela voz que ele reconhece, firme, clara e impossível de ignorar. Noé, o fim de toda a carne chegou diante de mim. E então, Deus revela o que ninguém jamais poderia prever. A terra, corrompida até o osso, seria purificada. A violência humana havia chegado a um ponto sem retorno. O mal tomava forma em cada esquina, em cada decisão, em cada geração. Mas Deus não estava falando com Noé para condená-lo. Estava falando para salvá-lo. A missão impossível. Construa para você uma arca. Noé mal teve tempo de imaginar o que isso significava, porque Deus continuou descrevendo cada detalhe com precisão divina, como se já estivesse vendo a embarcação pronta. Uma arca colossal, do tamanho de um prédio de vários andares. Madeira forte, resistente. Divisões internas para abrigar dezenas e dezenas de espécies. 3 andares completos. Uma porta lateral tão grande que mais tarde permitiria a entrada de elefantes, touros, girafas. E revestimento de piche, por dentro e por fora, para que nada, absolutamente nada, pudesse penetrar quando as águas finalmente viessem. Um projeto completo, deu um plano, deu um futuro. E então, como se estivesse confiando a Noé o coração da própria criação, disse: traga um casal de cada espécie. E dos animais puros, 7 casais. Traga também alimento para que todos possam viver. Noé escutava tudo isso com a respiração suspensa. Não perguntou como e não perguntou quando. Ele apenas recebeu a missão e aceitou o trabalho de uma vida. Agora imagine a cena. Noé, já não tão jovem, começa a cortar madeira. Sol batendo em suas costas, a serra deslizando sobre a madeira, a marreta encontrando o prego com precisão. Enquanto isso, as pessoas ao redor provavelmente olhavam e riam. Uma arca? No meio da terra seca? Você está louco, Noé. Mas ele continuava, porque sua fé falava mais alto que o riso dos homens. Cada tábua colocada era um ato de obediência. Cada divisão construída era um passo dentro do plano divino. Cada golpe do martelo ecoava como um lembrete de que, mesmo num mundo completamente corrompido,
Ainda existia alguém disposto a ouvir Deus. A arca foi crescendo como um gigante de madeira no meio da paisagem. Pés, o povo murmurava, mas Noé seguia firme. Seu coração estava alinhado com o Criador, e isso era tudo que ele precisava. O símbolo da esperança. Quando a arca finalmente ficou pronta, ela não era apenas uma embarcação. Um lembrete de que Deus pode começar algo novo até mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Noé não sabia o dia exato em que a chuva começaria. Não sabia a hora, não sabia o minuto. Mas ele sabia o essencial. Deus havia falado e ele havia obedecido. E ali, em pé diante daquela enorme construção, Noé tinha a certeza de que, quando o mundo desmoronasse, lá fora, a arca seria o lugar onde a vida encontraria abrigo para recomeçar, silenciosa. Um gigante de madeira no meio de uma terra rachada e seca, onde ninguém imaginava que chuva suficiente para encher rios pudesse cair. Muito menos água capaz de cobrir montanhas. E então, um dia, Deus fala novamente com Noé. Sua voz corta o ar como um convite urgente. Entre na arca, você e toda a sua família. Noé não hesita, ele sabe. O momento chegou, a entrada na arca. Um movimento estranho começa a acontecer na terra, algo quase sobrenatural. De todos os cantos, florestas, montanhas, cavernas, campos, os animais começam a se aproximar. Não guiados por instinto comum, mas atraídos pela ordem divina. Imagine a cena. Elefantes marchando pesados, mas tranquilos. Girafas caminhando com o pescoço oscilando no alto, observando o horizonte. Leões e cordeiros lado a lado, sem ameaça, como se o mundo inteiro estivesse em pausa. Pombas, corvos, águias e pequenos pardais pousando nos ombros da arca. Animais puros em grupos de 7 casais, impuros em um casal. E as pessoas ao redor assistindo aquilo sem entender. Umas assustadas, outras zombando, outras simplesmente incapazes de processar o que estavam vendo. Noé observa tudo com um misto de admiração e sobriedade. O que Deus prometeu está para acontecer. A arca, que antes era apenas uma construção imensa, agora ganha vida. Som de cascos, rugidos, asas batendo, respiração pesada. Cada espécie entrando em seu compartimento. É como se o próprio planeta estivesse depositando ali sua esperança. Quando tudo e todos estão dentro, Noé dá o último passo para dentro da arca. É o próprio Deus quem fecha a porta. Deus, um gesto que diz, agora você está sob a minha proteção. O início da tempestade no 7º dia. O primeiro trovão rasga o céu. As primeiras gotas caem, pesadas, grossas, como se o céu estivesse chorando. Logo elas se multiplicam. O vento uiva. As nuvens se acumulam negras, violentas, como montanhas se movendo no céu. E então, a chuva cai de uma forma que ninguém, em toda a história da humanidade, jamais viu. A água jorra do alto como cataratas celestes. As fontes subterrâneas se rompem com estrondo, lançando água do chão para cima. É como se o mundo tivesse aberto veias, e delas saísse o juízo. A terra, antes seca, vira lama. A lama vira correnteza, a correnteza vira rio. E o rio vira um monstro crescente. Pessoas correm, gritam, batem nas portas da arca. Mas a porta foi fechada por Deus e ninguém pode abri-la. A arca sobe. Enquanto o caos toma a terra, algo acontece dentro da arca. Até que Noé percebe que o chão não está mais sob os pés da arca. Ela se desprende. A arca começa a flutuar. Lá fora, o mundo afunda. Montanhas são engolidas. Árvores desaparecem sob o peso das águas. Criaturas tentam sobreviver, mas são vencidas pela força do dilúvio. A chuva cai durante 40 dias e 40 noites. Mares se misturam com o céu. O horizonte desaparece. Não existe mais terra. Apenas água, água e mais água. E quando finalmente a chuva para, o mundo está silencioso. Profundamente silencioso. Nada resta além da arca. Um casulo de madeira carregando a última vida da terra. As águas ainda permanecem altas por 150 dias, mas dentro da arca, apesar da tempestade lá fora, há paz. Dentro da arca, o tempo parecia se arrastar. O som da chuva já tinha cessado, mas ainda havia o balanço suave, às vezes mais firme, às vezes quase imperceptível, que lembrava Noé de que o mundo lá fora era agora apenas um oceano infinito. Noé acordava muitas noites ouvindo o vento uivar lá fora, perguntando-se quanto tempo ainda levaria para a água baixar. Seus filhos tentavam manter a rotina, alimentando os animais, cuidando de tudo. A arca, apesar de apertada, estava viva. Mugidos, asas batendo, roncos, respirações. A criação inteira, respirando junto, aguardando o sinal de Deus. O grande movimento das águas. Então, um dia, quase como um suspiro divino,
um vento diferente começa a soprar. Não é mais o vento da destruição, é o vento da promessa. As águas começam a recuar, lentamente, constantemente. Fontes subterrâneas se fecham, as janelas do céu se trancam. O silêncio toma o mundo, agora lavado, purificado. E dia após dia, a arca vai descendo suavemente, como se estivesse pousando em um novo começo. Até que finalmente, no 17º dia do 7º mês, a arca encosta em algo sólido. O firme ponta a arca repousa nos montes de Ararat. A espera pela terra firme. Mas isso não significa que tudo já estava seco. Observa pela pequena abertura que fizera. Um mar de silêncio, com picos de montanhas surgindo aqui e ali. 40 dias depois de tocar o solo, ele decide agir. Solta um corvo. A ave voa de um lado a outro, mas nunca retorna com notícias. Apenas paira sobre a água sem descanso. Então Noé tenta algo mais delicado. Uma pomba. Ela voa e volta. Não há onde pousar. Noé espera mais 7 longos dias. Solta a pomba novamente. Dessa vez, quando a pequena ave volta, traz no bico uma folha verde de oliveira. Imagine a sensação. Depois de meses ouvindo apenas água, escuridão e vento, aquela folha era mais preciosa do que ouro. Era o sinal. A vida estava voltando. 7 dias depois, Noé solta a pomba pela 3ª vez. E ela não volta. Porque agora ela encontrou um lar. No 1º dia do 1º mês, Noé retira parte da cobertura da arca. O ar fresco invade o interior. E diante dele se estende algo quase impossível de descrever. Uma terra limpa. A terra finalmente seca completamente no dia 27 do 2º mês. E então Deus fala novamente: saia da arca. Não só Noé, não só a sua família, espécies novas diante de um mundo renovado. Cada passo na terra úmida é como um batismo de recomeço. O altar da gratidão, Noé olha para o céu. Ele encara o mundo silencioso e puro. E antes de fazer qualquer outra coisa, ele constrói um altar. Ali, com humildade, oferece a Deus o primeiro sacrifício daquele novo mundo. Não como um ritual vazio, mas como um gesto de gratidão profunda, pelo livramento, pela fé, pela nova chance. O aroma sobe, e as Escrituras dizem que agradou ao Senhor. Ele olha para a humanidade recomeçando e decide: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Mesmo que os pensamentos humanos se inclinem para o mal desde cedo, mesmo assim, nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz agora. E então, Deus selou uma promessa que ecoaria por toda a história. Enquanto existir a terra, haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A vida continuaria, o mundo nunca mais seria apagado daquela forma. E aquele momento, aos pés de um altar simples no topo de uma terra recém-seca, marcou o início do que chamamos de aliança de Deus com a humanidade.